Sim. Beleza, então tá. Então, gente, vamos serenando, que eu vou fazer uma oração para a gente começar nossa reunião de hoje. Neste momento, então, vamos pedir proteção, vamos pedir que os amigos espirituais possam nos acompanhar e principalmente ao nosso palestrante José Roberto, conhecido como Zé, carinhosamente, possam acompanhar toda a sua explanação e para nos trazer um assunto tão importante para nosso crescimento, para nós aprendermos e principalmente como médicos espíritas e como cidadãos que possamos crescer cada vez mais e poder ajudar a expandir esse crescimento dentro das universidades, dentro dos nossos consultórios e inclusive no nosso dia a dia. Vamos agradecer nesse momento a oportunidade também de estarmos aqui nós, os médicos, e homenagear eles, principalmente todos nós, e principalmente o doutor José Roberto, que vai fazer a nossa apresentação hoje, tão gentilmente no Dia do Médico. Queremos muito agradecer essa oportunidade, que Jesus acompanhe ele nesse momento, que os espíritos de luz possam abençoá-lo, harmonizar e lhe dar toda a vibração necessária para que transcorra tudo bem. Que sigamos cada vez mais, hoje no Dia do Médico, que repensemos o nosso papel como médico e sigamos os ideais preconizados, tão preconizados pela doutora Marlene Nobre, que fez valer a sua vida aqui na Terra e nos ensinou tantos ensinamentos em relação à nossa nobre função de médico. Então, Jesus, acalmando esse momento, vamos aproveitar principalmente a oportunidade de estarmos vivos nessa terra e de podermos fazer parte desse grupo tão amado que é a AME Pelotas. Tá? Que seja muito bom esse evento, que seja bem harmônico, bem tranquilo, e que Jesus nos acompanhe. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, é assim. O Zé eu já conheço, já no início, para quem entrou depois. Eu já pedi para ele se eu podia chamar ele de Zé, porque eu vejo o Sérgio, a Geni, Zé para cá, Zé para lá. Eu digo, bom, é Zé. No grupo ali da AME também. Gente, o Zé Roberto tem um currículo bem grande, viu? Aí eu perguntei para ele, para não ficar muito extenso, para como é que ele gostaria de ser apresentado. Tá? Aí, então, ele me deu mais ou menos a biografia dele. Ele é um médico com especialização em clínica médica, reumatologia e medicina intensiva. Especialidades bem diversas, né? Mas, na verdade, elas estão interligadas, né, Zé? Sim. É presidente da AME de Espírito Santo e coordenador do Departamento de Bioética da AME Brasil, que isso é um dos motivos que a gente convidou ele para que ele pudesse falar sobre isso. Para quem não sabe, a Sidéria falou, inclusive lá no evento de vocês, a Vitória do Amor. Todo o pessoal acompanhou o evento, que eu passei para todo mundo que eu estava inscrita, viu, Zé? Passei para o pessoal todas as atividades, né? O pessoal gostou muito também. E parabéns pelo evento de vocês, eu achei simplesmente maravilhoso. Eu comentei com o Sérgio Genini, parecia que era o Mednesp, né? É. Isso. Parecia o Mednesp. E depois eu vou deixar até para o Zé, porque ele vai fazer propaganda do Mednesp, viu, gente? Que eu já fiz a propaganda para o grupo, já no grupo, viu, Zé? Fiz a propaganda para o pessoal fazer as inscrições, hotel, já passei tudo, mas depois aí tu pode dar uma palhinha que eu acho que é importante. Tá? Então, o Zé vai falar sobre esse tema importante assim, viu, gente? O Zé lançou o livro lá no evento, esse no Espírito Santo, tá? Daquele Congresso A Vitória do Amor, tá? Ele lançou esse livro. Depois ele vai dar umas ideias para nós da AME aqui, mas eu vou deixar a critério dele aí, tá? Para nós estudar. Fica à vontade, viu, Zé? O É, Sérgio falou comigo hoje, te mandou um grande abraço. Ele está fazendo formação de psicanálise, ele disse que tem que estudar. Ficou chateado de não poder te acompanhar, mas te mandou um abração. E a Janine hoje está dando curso de passe na Casa Espírita, inclusive com duas componentes do nosso grupo aqui. Tá? Então, ela também disse que não poderia, porque ela estaria dando curso de passe lá. Estão trabalhando lá também. tá Tá, Zé? certo.
Tá bom, uma boa noite a todos, tá? É um prazer muito grande, né, receber esse convite de falar aqui para vocês. Eu já tive pessoalmente aí também, né, reunindo aí quando era presencial, né, falando uma palestra também. Gostei muito do ambiente, do carinho de vocês e sou muito grato, né, por poder participar e falar de um assunto tão importante, tá, que é a questão da bioética, né, na visão espírita. Nesses últimos 50 anos, as ciências médicas, né, principalmente a área da medicina, ela teve um avanço exponencial, né, nas questões tecnológicas, né, principalmente ligadas à descoberta do DNA, né, a sua estrutura, o bebê de proveta, né, que deu origem à reprodução assistida, a questão da doação de órgãos e a cirurgia dos transplantes, né, e muitas conquistas que a medicina vem fazendo nos últimos anos, em termos de pesquisas, né, com animais, com seres humanos, a questão de produção de vacinas. Nós tivemos aí também nessa pandemia, né, desenvolvendo-se vacinas em pouco tempo, não é uma coisa inédita, né? Vacinas já envolvendo questão de uso de RNA, né, do vírus. Isso aí tudo decorrente do avanço da ciência, né, nessa área de tecnologia também. Mas todos esses avanços, eles vêm com desafios também, né? As coisas que são produzidas em termos de progresso, elas podem também, muitas vezes, produzir coisas danosas, né? Se não forem bem usadas. Então, a bioética, ela veio, né, um ramo, né, das ciências médicas que veio para colocar um equilíbrio nisso aí, né, nesses desafios, tá? Então, eu vou apresentar aqui alguns slides para vocês, dar uma ideia geral da bioética e falar um pouquinho de parte espírita, tá bom? Então, esse é o tema, né? Bioética espírita. O termo bioética, na verdade, ele foi construído em 1971 por esse autor aí, né? Que é um médico oncologista norte-americano, o Van Rensselaer Potter, que cunhou esse termo, bioética, que seria, resumindo, né, ética da vida, né? Nesse livro Bioética, A Ponte para o Futuro. Já nessa década de 70 já haviam esses desafios, né? Nessa década também surgiu o primeiro bebê de proveta, Louise Brown. Não sei se alguns de vocês mais novos não conhecem, né? Mas alguns mais antigos já ouviram falar. Na época foi muito badalado isso, né? E ele fala que a bioética, né, é um estudo sistemático da conduta humana nas áreas da ciência da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. Então, toda essa evolução, ela tem que ser reavaliada, né? À luz dos valores e dos princípios morais. No Aurélio, a bioética, o conceito é o estudo dos problemas éticos suscitado pelas pesquisas biológicas e pelas suas aplicações por pesquisadores, médicos, etc. Então, todos aqueles profissionais envolvidos, né, com essas conquistas, eles estão dentro, né, desse tema da bioética. Então, não só envolve médicos, biólogos, né, políticos mesmo, advogados, né, sociólogos, envolve vários ramos, né, profissionais na bioética. E, ao tratar de assuntos ligados, né, à vida humana, então é aquilo que eu falei, né, diversas áreas do conhecimento são envolvidas, né, filosofia, política, religião também. E o papel da bioética é adotar normas e comportamentos que sejam moralmente aceitáveis
e úteis. E, para isso, ela requer, muitas vezes, né, o confronto de várias tendências, de vários pensamentos diferentes. Então, é necessário a gente ter que a bioética envolve que uma pluralidade, tolerância, participação, responsabilidade, equidade e justiça. Então, antes de entrar nos princípios da bioética, então, é bom frisar sempre essa questão, né? Porque a humanidade vai evoluindo e essas conquistas trazem novos desafios. E nós temos, dentro do nosso orbe, países com culturas diferentes, religiões diferentes, né? Desenvolvimento socioeconômico diferente, e muitas vezes a cultura, a história, elas vão essas tendências, né? No que aquela população ela acha que é melhor para ela. Então, a bioética, muitas vezes, ela tem modelos diferentes em várias regiões do mundo. Esses aqui são os princípios que a gente chama de uma bioética principalista. Esses princípios de Béchamp e Childress, eles são os mais usados na medicina ocidental. Quando a gente vai ler algum artigo, né, sobre bioética, que fale sobre eutanásia, né, pacientes terminais, a maioria dos artigos elas se referem a esses princípios, que é a não maleficência, a beneficência, o respeito à autonomia e a justiça. A gente vai falar um pouquinho deles e depois fazer a interligação entre esses princípios. Não maleficência, ela quer dizer o quê? Que o profissional de saúde, ele não deve causar mal, né? Ou dano ao paciente, primeira coisa. Ninguém, não se admite, né, que um profissional de saúde, profissional da área de saúde, cause mal a alguém, né? Mas a gente pode encontrar isso no atendimento? Pode. Exemplo, quando por exemplo, né, um paciente no pronto-socorro, lá o médico está lá de plantão, chega de madrugada um paciente com a crise histérica. Muitos médicos ficam aborrecidos com aquilo, acham que aquela pessoa não tem nada, ela está ali atrapalhando o seu sono, né, atrapalhando o atendimento de outros pacientes e o atendem muitas vezes mal. Eu já vi até médicos mandarem assim, a enfermagem administrar água destilada no músculo de algum desses pacientes, até para causar dor mesmo. Tá? Isso aí é verídico. Tá? Então, há, dentro do próprio atendimento, né, do profissional de saúde, o ato de causar mal. E esse é um princípio básico, né? É não causar o mal. O outro princípio é da beneficência, quer dizer, o ato médico sempre tem que estar dirigido para o bem do próximo, para o bem do paciente. Então, é uma obrigação moral de agir para benefício do outro. Então, não fazer o mal e fazer o bem. Então, é ir além da não maleficência. Então, a gente lembra Hipócrates, quando ele fala, né? Usarei o tratamento para ajudar os doentes de acordo com a minha habilidade e julgamento, e nunca o utilizarei para prejudicá-lo. Então, nunca pensar, né? Que esses dois princípios devem estar juntos, não fazer o mal e sempre procurar fazer o bem. O respeito à autonomia. Hoje, a autonomia é uma coisa fundamental. Antigamente, né, o médico ele era senhor de todos os atos. Ele que decidia, né, ele muitas vezes decidia cirurgia sem consultar o paciente ou a família, porque ele achava que aquilo era o mais correto. Mas isso mudou muito. Hoje, em todos os países, né, democráticos, a autonomia é uma coisa fundamental. Então, você não hoje atos aqueles, por exemplo, uma cirurgia que você vai fazer e o paciente ele está, né, com a sua consciência, né, perfeita, livre, ele tem que tomar parte da sua decisão. É ele que decide. Ele tem o direito de fazer as escolhas.
E essas escolhas têm que ser respeitadas. E, a partir daí, surgiu o consentimento informado. O que é isso? É um documento. Você, por exemplo, você se interna no hospital, você já assina, né, um documento lá dizendo que você aceita, né, fazer aquele tipo de cirurgia, os riscos que você vai correr, tudo isso. Então, você decide se você vai fazer aquela cirurgia, você escolhe o modo como vai ser feito. E isso também é muito importante, tá? Porque está ligada mais à questão do livre-arbítrio, de você decidir. É claro que há situações em que isso se choca, né, com a questão dos outros princípios, que é a não maleficência e da beneficência, que a gente vai ver mais a seguir. Mas a questão da autonomia é fundamental, certo? E a questão da justiça, né? Todos esses 4 princípios têm que vir juntos, porque também não adianta você ter não maleficência, beneficência, autonomia e não ter justiça. E a gente sabe que a justiça, ainda na área de saúde, pelo menos no nosso país, há muito que se desejar ainda, porque a gente tem ainda, né, situações, né, que a gente vê nos hospitais, né, pacientes, muitas vezes, que não conseguem, né, um leito de UTI, um leito para internação, ficam jogados, muitas vezes, em macas nos corredores, né, sem assistência adequada. E isso não é justiça, né? Muitas vezes o médico tem que escolher, né, qual paciente que vai primeiro para uma vaga. Então, isso ainda é uma coisa que ainda não tem muito a ser melhorado em nossa área de atuação do nosso país, mas é uma coisa desejada, né? Então, aqui eu coloquei, nesse quadro, os 4 princípios principais da bioética. E o papel principal da medicina é o quê? Preservar a vida e aliviar o sofrimento. Tá? E muitas vezes, essas duas situações, elas podem entrar em conflito. A questão da beneficência, que é preservar a vida, da não maleficência, que é não deixar o paciente sofrer. Então, vamos dar um exemplo, né? Um paciente em estado terminal, que já tentou todos os tratamentos, ele não tem mais, pela medicina, nenhuma possibilidade nem de cura, nem de prolongar muito tempo a sua vida, e que ele está sofrendo muito por dores, sofrimentos morais. E muitas vezes o médico ou a família tenta fazer tratamentos, muitas vezes, que não vão dar não vai trazer nenhum alívio para esse paciente, nenhum benefício para esse paciente, mas ele insiste muitas vezes em ter que fazer uma hemodiálise num paciente desse, que já está em estado terminal de sua vida, está caminhando para a morte mesmo. Muitas vezes fazer uma cirurgia que é desnecessária, que vai aumentar mais o sofrimento. Então, esses 2 pilares, preservação da vida e alívio de sofrimento, eles vão se chocar. Então, aí que entra a questão da bioética, né? Quais são as escolhas, né, que essa sociedade, né, vai fazer, né? E isso também é uma questão até no meio espírita também, essa questão, né, do paciente terminal. Eutanásia, né, ortotanásia, distanásia, né? Muitas vezes, a autonomia do paciente se choca também com a questão da beneficência. E muitas vezes o paciente... Hoje nós temos até um documento que é chamado Testamento Vital, que já está entrando no Brasil. O indivíduo, ele, estando lúcido, né, em perfeitas condições de saúde, ele pode redigir um documento dizendo como ele quer morrer, se ele não quer ser entubado, se ele não quer ser, né, ressuscitado, se ele não quer ficar em coma. E ainda no Brasil não é um documento legal, mas tem alguns países como os Estados Unidos que isso é respeitado. E muitas vezes o paciente, por exemplo, entra em coma vegetativo, tá? Que ele está vivo, só não responde, só não tem aparentemente uma consciência, né, de relação,
mas ele está vivo, ele pode sobreviver anos. Tem paciente em coma vegetativo que viveu mais de 20 anos. Tá? E em alguns países já se admite, através do testamento vital, você interromper a alimentação e a hidratação desse paciente. Isso já é moralmente aceitável nesses países. Isso é uma coisa também que está vindo para o Brasil. Então, a gente tudo tem que discutir, né? Até que ponto a autonomia ela pode vir, né, na frente da beneficência, da preservação da vida. Então, a bioética veio para fazer esses limites, tá? Para a gente tentar um equilíbrio, né? O mais possível, né? Próximo ao bem-estar para todo mundo. E a questão da dignidade e qualidade de vida. Hoje se fala muito em qualidade de vida, né? Que o paciente, por exemplo, que está em coma, ele não tem qualidade de vida, por exemplo, porque ele não tem como se comunicar, ele não tem relação com o outro. Então, julga-se que ele está em sofrimento. Mas quem é que julga? É o profissional de saúde, é o seu familiar. E muitas vezes esquece da dignidade da vida, que muitas vezes um indivíduo, naquela situação, mesmo em coma, ele pode ter uma vida digna, mesmo que a gente ache que ele não tenha qualidade de vida. Então, essas situações, elas vão, né, se imiscuindo e levando a esses desafios de que a gente tem que chegar a uma conclusão e tomar atitudes. Ah, então, com esses avanços, permitiu, né, a esses profissionais da área da biologia e da medicina uma série de intervenções. Por exemplo, a reprodução assistida, ela permitiu, né, que os técnicos lá dos laboratórios pudessem fazer, né, várias intervenções no embrião, né, nas células. Então, dentre eles, o quê? A questão do bebê de proveta, né, que foi o primeiro bebê nascido de reprodução assistida, escolher o sexo da criança, a questão do útero de substituição, também chamada de barriga de aluguel, a gravidez tardia, né, que hoje, muitas vezes, mães podem se engravidar numa idade mais tardiamente, aproveitando, muitas vezes, a barriga de aluguel. Hoje, nós temos já vários casos de bebê de mãe morta, que a mãe deixou, né, o seu material genético em laboratório, e mesmo ela morta, esse material genético é implantado na barriga de aluguel e o seu filho nasce com ela morta. Gravidez de mãe solteira, né, congelamento de embriões, descarte de embriões, eugenia, procura de bebês perfeitos, a questão da clonagem, nós já temos clonagem de animais, mas já se fala em clonagem de seres humanos, e a terapia com células-tronco, que já é uma realidade também. E que já é possível, né, em nosso país, pela lei que permitiu, né, o uso de embriões congelados, certo? Então, são desafios que já vêm ocorrendo, né, e que também desafiam, né, a nossa, as nossas ações, né, como seres profissionais e como seres espíritas. Um outro ponto é intervir no patrimônio genético, né? Hoje nós já temos a terapia gênica, né? Algumas doenças já começam a ser tratadas através de manipulação do DNA humano. Nós já temos também experiências em implante, já está em estudos, né? Implante de DNA de alguns animais para evitar algumas doenças nos humanos, como diabetes, por exemplo, já tem, né? Estudos de implantação de DNA de porcos em seres humanos. Então, tudo isso vai gerando esses desafios. A questão da intervenção no viver e no morrer, né? A questão do aborto,
da eutanásia, suicídio assistido, testamento fetal, criogenia, tudo isso também são desafios atuais. Hoje, até no jornal, antes de entrar aqui para essa reunião, eu estava assistindo no telejornal aqui a questão falando sobre a criogenia, que já tem não sei quantos cadáveres congelados, as pessoas pagam, né? Então, um valor até importante para serem congelados, para que no futuro eles possam, através do avanço da medicina, ser descongelados e voltarem a viver novamente. Isso aí tem pessoas que pagam para isso, né? Então, tudo isso tem que ser discutido, tem que ver, né? Se isso é uma coisa válida ou não, né? E algumas situações polêmicas, né? Como coma vegetativo, a morte encefálica, doação de órgãos e tecidos, cirurgias e transplantes. Há muito questionamento em relação à questão do coma vegetativo. Coma vegetativo é aquela situação, né, em que um paciente, por uma doença, né, por um acidente, ele fica em coma por mais de um mês. Então, ele é chamado de estado vegetativo. Se ele fica por mais de 6 meses, ele já passa a ser um estado vegetativo persistente, né? A possibilidade dele vir a recuperar a consciência da forma como a gente entende, né? Que é o indivíduo que responde, né, a um estímulo externo. Ele, em alguns países, já é considerado legal, se a família solicitar, né, o desligamento da nutrição desse paciente e da hidratação, porque normalmente esses pacientes eles não comem, né, por si próprios, eles são alimentados por sonda, seja no nariz até o estômago, ou seja, através da gastrostomia, que é colocado na própria parede ali próximo ao estômago ali, né? E a hidratação também é feita por essa via. Então, se permite, né, a retirada da hidratação e da nutrição desses pacientes. A questão da morte cefálica ainda gera polêmicas, né? Será que o indivíduo em morte cefálica ele está morto clinicamente, né? E através disso vem a questão da doação de órgãos e tecidos, que tem salvado muitas vidas, mas também que gera muitas polêmicas, inclusive no meio espírita. Então, são os desafios, né? Que esses avanços eles vieram trazer para a nossa sociedade. Vieram trazer, né, avanços positivos, mas esses desafios. O que é melhor para a sociedade? Então, esse questionamento que a bioética vem trazer. Então, por isso, né, por esses avanços, por essas visões diferentes, né, tem indivíduos que vê mais a questão, né, da autonomia, tem outros que vê mais a questão da beneficência, outros mais a justiça. Então, isso criou modelos diferentes de bioética. Eu vou citar aqui 4 modelos principais para a gente entender melhor um pouco isso. Então, existe esse modelo sociobiológico, tá? Esse modelo ele segue a teoria evolucionista de Darwin, né? Que os seres vão evoluindo, né? Conforme o meio ambiente, né? Os mais aptos, né? Os mais vão se adaptando ali, vão se transformando, vão gerando espécies diferentes. Dentro da bioética, eles entendem, esse grupo, que os princípios e valores éticos eles devem acompanhar os costumes de um grupo social em uma determinada época. Então, esse modelo ele aceita as mudanças, a evolução dos costumes. Então, a cultura e a história, elas são prioritárias na formação desses valores. Eles defendem a tolerância da pluralidade dos costumes e comportamentos. Então, o que é aceito pela sociedade é válido. Por exemplo, se a sociedade aceita a prática do aborto ou da eutanásia, elas passam a ser legítimas. Então, o valor da vida humana
passa a ser temporal e dependente dos costumes sociais e do comportamento da coletividade. Eu tive na Europa algumas vezes, até acompanhando muitas vezes a doutora Marlene, né? Alguns outros colegas, fazendo palestras lá. Por exemplo, a Holanda, né, é um país que o aborto e a eutanásia são coisas comuns, né? Já fazem parte, né, da cultura da sociedade. Então, é totalmente aceito. Se você falar o contrário, é que vocês vão achar estranho, mas então eles seguem esse modelo, né, dos costumes, da história, da cultura do povo. Então, isso aí já passa a ser aceito. Nós temos esse modelo subjetivista, também chamado de liberal radical. Ele é subjetivista porque essas normas e esses valores, elas nascem do próprio sujeito. Então, quem decide o que é certo ou errado, o bem ou o mal, o verdadeiro ou o falso, em relação a essas questões morais, é o sujeito. Então, prevalece o quê? O princípio da autonomia do sujeito, enfatizando o quê? Uma liberdade radical do indivíduo. Então, a decisão perante esses desafios é um ato individual e ela deve ser respeitada. Então, é autonomia acima de tudo. A autonomia vem em primeiro lugar. Então, o indivíduo ele pode decidir entre o viver moralmente e até escolher a morte, se assim o desejar. Se ele acha que está sofrendo muito, ele pode pedir a morte. Então, aquele que não tem autonomia própria, por exemplo, o embrião, o feto, pessoas com deficiência mental, dementes, pacientes em coma, esse sujeito ele está prejudicado, pois para ele não tem uma norma que o proteja. Então, é permitido o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido. Então, são práticas que, nesse modelo, elas são aceitas. Tem até exemplo dessa jovem que está na foto, que ela tinha um câncer, mas estava assim, não era nem uma paciente terminal, e ela pediu, né, para que desse uma droga, porque ela terminasse sua vida, e foi feito isso nos Estados Unidos, a justiça determinou. Né? Nós temos o modelo pragmático utilitarista. Esse usa o critério da utilidade, né? Utilidade social do indivíduo. Esse modelo ele está firmado em uma noção de que a vida ela deve ser direcionada para maximizar o prazer, minimizar a dor, expandir os limites das liberdades pessoais. É do utilitarismo, né, que a gente chama. Nesse sentido, a pessoa é o ser que tem capacidade de sentir e viver o prazer. E, nesse caso, então, sobrepõe-se o conceito de qualidade de vida em detrimento da dignidade de vida. Então, você determina, né? Muitas vezes o outro determinando que você, por fato de estar em coma, você não tem qualidade de vida. Então, você não precisa manter-se vivo, gastar dinheiro para aquela pessoa, tratar aquele paciente em coma. Ele não tem utilidade social. Continuando esse mesmo modelo, ele fala o seguinte, que os indivíduos não sencientes, quer dizer, aqueles que não sentem, que não têm percepção, não são considerados como pessoas ou não têm qualidade de vida. A qualidade de vida, então, ela passa a ser definida na visão do outro, por exemplo, o médico. Então, eu posso chegar lá e dizer, esse paciente aqui tem qualidade de vida, o que ele está vivendo, né? Porque nós vamos... Isso a gente vê muito em colegas falando isso, né? A gente vê muitas situações, por exemplo, de crianças, né? Por exemplo, aqui o grupo tem muito pediatra, né? Aqueles pacientes com paralisia infantil, né? Com paralisia cerebral, que tem aquelas mães
né, que vive a vida por eles ali, muitas vezes internam na UTI com a infecção, e muitas vezes o profissional está ali criticando, pô, por que que essa mãe, né, não vai viver a vida dela, está aí com essa criança, por que a gente vai investir nessa criança, né? Então é questão, né, de você julgar que aquele indivíduo não tem qualidade de vida, que ele não tem utilidade. Então, o embrião, né, até desenvolver o sistema nervoso, pessoas com deficiência física ou mental, fetos mal formados, pacientes em coma vegetativo, são considerados seres sem qualidade de vida e cujo sofrimento não justifica. E aí entra a eutanásia. E nós temos, por último, o modelo personalista. Esse modelo ele foi criado pelo Hélio Grécia, que é um cardeal católico, um todo. E ela é constituída de corpo e espírito. O valor da sua normalidade física, pois a dignidade humana não deixa de existir porque a vida física não se manifesta de forma plena, por exemplo. Você não precisa ter um corpo perfeito, né? Todos os órgãos, né? Estar plenamente consciente, ter uma má formação. Você é uma pessoa. O conceito de pessoa subentende todo, né, do zigoto lá, né, da fecundação, até o velho, mesmo que não tenha possibilidade de exercer toda a sua potencialidade. Por exemplo, um feto mal formado ou que venha a perdê-la. Por exemplo, os pacientes com demência ou em coma. Então, esse personalista é o que mais se coaduna com a doutrina espírita, porque nós também vemos a pessoa humana, né, o ser humano, desde o feto até a velhice. Só que aí entra, né, as bases da doutrina espírita, ampliando, né, o nosso entendimento sobre o porquê disso. E aí entra a bioética espírita. Aí a gente entra com o modelo espírita. A gente vai lá para o Livro dos Espíritos, questão 888. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, isso aí é fundamental, né? O primeiro direito, um dos mais importantes, é o de viver. Então, a gente luta pela vida, né? Qualquer circunstância. E na questão 629, os espíritos superiores, eles definiram a moral como a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Ele funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então a gente sabe, né, o que é bem e o que é o mal. Nós temos em nossa consciência isso, né? E as leis de Deus regem os nossos atos. E na questão 630, a continuação. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, a teoria do planejamento inteligente é a que mais se coaduna com a revelação espiritual. Planejamento inteligente é a gente entender que nós temos, né, o Deus, Criador, né, Criador de tudo, Criador da matéria, Criador do espírito, nosso Criador, que a tudo provê,
né, que tem todo o controle, né, da sua criação e que planejou tudo isso. O valor da pessoa humana, ela está encravada na própria origem da vida, que nos leva ao grande planejador e a considerá-la como um bem outorgado e disponível. Então, Deus nos criou como espírito e a vida física é um bem por ele outorgado e que não podemos dispor. A sacralidade da vida origina-se no princípio espiritual, que inicia a biogênese nos cristais, individualizando-se a cada nova existência ao longo da escala filogenética, até sermos perfeitos. Mas toda a vida, ela tem a sua sacralidade, ela tem sua importância. É assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, segundo o entendimento espírita, no instante da concepção, o espírito liga-se ao novo corpo para possibilitar oportunidade de evolução em novo projeto existencial, em qualquer corpo que seja. Então, há um projeto, né? Há toda uma preparo no mundo espiritual para aquele ser que foi gerado. O corpo que ele vai habitar vai depender da sua historiografia espiritual, historiografia espiritual. Muitas vezes aquele corpo vai ser o remédio, né, o tratamento para os seus débitos espirituais pretéritos. E, portanto, a vida dele deve ser respeitada. O corpo físico do qual o espírito se reveste é adequado para a sua evolução naquela existência e tem relação com a sua historiografia espiritual, que eu falei. A pluralidade das existências e dos mundos, a reencarnação, a lei da ação e reação, causa e efeito, fazem parte da justiça divina, possibilitando-nos correções da rota que foi desviada por inobservância às leis de Deus. Então, lá não tem o que é o bem, né? O bem é tudo aquele que é contrário às leis de Deus. Então, nós, em existências passadas, né, nós realizamos atos contrários às leis de Deus. E a possibilidade de correção de rota, muitas vezes, vem através da reencarnação num corpo defeituoso, numa doença, né? Uma doença muitas vezes prolongada, uma situação de coma. Tudo isso são correções das rotas. Então, qual é a ética universal? Né? A gente sempre fala, não fazer aos outros aquilo que não desejamos que os outros nos façam. Mas a gente tem que ser mais assertivo, né? É fazer aos outros o que desejamos que os outros não façam. Então, você está sendo assertivo, né? Você está agindo. Então, essa ética, se você partir só desse ponto aí, você já tem tudo. Você vai ter um mundo muito melhor, uma humanidade muito melhor, só respeitando esse princípio, né? De fazer ao próximo aquilo que você deseja que o outro fizesse contigo. Então, aí nós temos o nosso querido Mestre Jesus, né? Quando foi apresentado a ele a mulher adúltera pelos fariseus, e ele dá aquele exemplo, né, de sabedoria, né, que todo mundo conhece, lembrando, né, as imperfeições de cada um. Atire a primeira pedra, né, aquele que não pecou, que não tem pecado. Mostrando que nós somos seres imperfeitos ainda,
e que temos nessa reencarnação a oportunidade de equilibrarmos perante a lei do nosso Pai. E nessa caminhada, nos momentos em que esses desafios nos vêm, né, ao nosso encontro, a gente tem que fazer muito bem essa balança da ciência, né, da espiritualidade, para tomarmos as melhores decisões possíveis, né? Então, o espiritismo, ele nos dá assim, conhecimentos importantes para que possamos ter uma ética mais perfeita, mais próxima daquela do nosso Criador. Então, aqui, eu apresento aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código divino, né, de ética para a humanidade, principalmente no capítulo quando ele fala, né, do seres perfeitos, né, quando ele fala o homem de bem. Aquilo ali é um código de ética para todos nós. Quando ele fala, um resumozinho, né, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Esse é o verdadeiro homem ético, é o homem de bem. Então, lembrar sempre da caridade, né? Beneficência para o próximo, indulgência para com os defeitos, né, dos outros, e o perdão. Lembrar também que no livro Céu e Inferno, nós temos o capítulo lá das penas futuras, segundo o Espiritismo, em que você vai encontrar, é um capítulo grande, tá? O Código Penal da Vida Futura. Vale a pena a gente ler esse capítulo, que muitas vezes não é tão falado. E, para finalizando, eu lembro este filme aqui. Não sei se vocês conhecem, é um filme mais antigo, que se chama Gattaca, uma experiência genética. Esse filme ele fala, né, do futuro, ficção científica, né, em que no futuro a maioria dos seres humanos eles nascem através de reprodução assistida. E o ator principal, né, o principal personagem do filme, ele nasce com o descuido dos pais de uma relação natural. E ele, por isso, ele é considerado um ser de segunda categoria naquele mundo. Mas ele tem o desejo de ser astronauta, mas ele não pode ser porque ele nasceu de uma relação natural. Então, ele tem um preconceito contra ele. Então, é uma história muito interessante, é um filme lindíssimo, tá? Eu recomendo. E ele há essa questão, essa preocupação do filme mostrar que nem sempre o que é criado, né, de forma mais tecnológica é o melhor, né? Então eles falam assim, não há gen para o espírito humano. Então é muito interessante. E lembrar das palavras de Saulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então hoje nós estamos no momento da humanidade
que nós podemos fazer escolhas, várias escolhas, que antigamente a gente não podia. A gente tem muito mais como exercitar o nosso livre-arbítrio, né, a nossa autonomia. E nós estamos aqui no mundo para fazer escolhas. E as oportunidades batem à nossa porta a todos os momentos. Você pode escolher, né, para mudar de sexo, por exemplo, né? Você pode escolher o que você vai assistir na televisão, o que você vai ver quando você abre um computador. Você tem a oportunidade de fazer tudo. Então, é um momento de que Paulo já fazia essa visão do futuro, né? Que tudo pode ser lícito para você, mas será que isso me convém? Então, isso a gente tem que pensar, né? Quando a gente tiver um desafio desse pela frente, uma escolha a fazer. Eu lembro aqui do livro, né, que eu coordenei agora, que foi lançado agora em junho, que é o Bioética Espírita. A maioria desses temas que eu coloquei aqui estão nesses livros. Tem vários autores. O livro foi muito bem escrito. Tá? Os colegas que escreveram escreveram com muito conhecimento de causa. Eu recomendo, tá? Que vocês possam fazer o estudo sobre ele. E estou aqui aberto, né, para discussão e, de repente, até para a gente desenvolver outros temas dentro dessa temática tão importante. Tá bom? Então, agradeço aí a paciência de vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento e estou aí pronto aí para as perguntas, dúvidas, sugestões. Na verdade, foi um apanhado, né, de coisas, porque cada tema desse vai gerar um estudo, né? Obrigada, viu, Zé Roberto Zé. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, fazer algum comentário, gente? Então, eu vou começar, e até porque tem uma vivência grande, algumas coisinhas ali, a gente já está meio coroa, né, como diz o outro. Zé, eu queria sim ver, começou a falar, eu me lembrei, porque os dilemas dessa área realmente servem para uma série de questões. Eu trabalho aqui em Pelotas há muitos anos, eu fui uma das primeiras a atender crianças HIV positivas, crianças com AIDS. E numa época que praticamente, né, não tinha o que fazer, não tinha antirretroviral, não tinha nada. E eu fazendo agora o Congresso Internacional do Mercosul, que paliativo, que é uma coisa que eu trabalho muito, eu gosto muito disso, né? E me dei conta, assim, eu falei com a Julieta, que é a nossa, daqui na faculdade, a referência no Brasil, cuidados paliativos. Eu disse, nossa, Julieta, eu já fazia cuidados paliativos e eu não sabia. Por quê? Porque as crianças naquela época, 1996, muitas delas, né, a gente cuidou, elas ficavam internadas meses, anos, às vezes, né, e até se conseguir depois o antirretroviral, que depois, em 2000, veio modificar isso. Bom, então, assim, foi naquela época eu tive uma dificuldade imensa. Trabalhei muitos anos em UTI pediátrica, viu, Zé? E assim, um dos dilemas, e vou colocar isso porque eu tenho certeza que muitos aqui, né, a Alessandra que trabalha, a Raquel, a gente já passou por isso. Uma das grandes dificuldades que eu sempre tive na UTI, né, e a gente vivenciou também andar de hospital de criança internada, é a questão de quando não reanimar, né? Eu me lembro, assim, várias e várias ocasiões, na UTI, eu diria assim, seria um pouco mais fácil, não sei, complicado isso, porque são situações difíceis de tomar. Tipo assim, sendo mais clara, aquela criança que está internada, né, por exemplo, como eu já vivenciei, numa situação, a criança está em fase terminal de um câncer, né? Ó, gente, foi decidido, claro, nós temos um comitê de ética nos hospitais, né? Nós não vamos reanimar, essa criança não tem mais o que fazer,
né? Sempre, viu, Zé, eu acho que toda equipe médica e enfermagem tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? E eu me lembro num hospital, que eu trabalhei, né, agora também nesse meio tempo, e eu me lembro de uma situação de uma criança que estava nisso aí, nessa situação de não tem o que fazer. Bom, aí foi instituído todas as normas, e depois eu gostaria que tu falasse sobre isso com a gente, tipo, olha, nós não vamos reanimar por isso. Claro, é feito um documento, o comitê de ética viu a situação, deu o aval, mas a dificuldade maior, Zé, é o médico no plantão sozinho decidir isso. Então, o que acontece? Nós vivemos uma situação em que, vou dar um exemplo, uma pessoa, um médico decidiu, não, eu não vou reanimar. Outro plantão, não, e não consegue, tu entendeu? Mesmo sabendo que tu tem o aval e que tu não pode reanimar. É uma situação muito... Eu vivi muito isso, viu, Zé? Vivi na época da UTI, vivi com meu... Imagina, eu trabalho com AIDS há 25 anos agora. Uma das primeiras, né? Graças a Deus, agora as crianças estão bem, né? E agora a gente, na verdade, está falando sobre treinar profissionais, que a gente tem feito, para diminuir a transmissão vertical. Nós estamos em outra etapa, né? Mas vivi muito isso, tive muita dificuldade. Então, assim, eu gostaria que tu comentasse essa questão, tipo assim, era uma dificuldade que se tinha, digo, o pessoal, bom, vamos fazer o que comanda, o que determina o comitê de ética. Mas será que eu avaliei bem essa criança? Será que realmente não tem o que fazer? Então, eu acho que foi uma dificuldade muito grande que os pediatras têm enfrentaram, e que com certeza ainda continua. Eu gostaria de ver assim, um comentário teu sobre isso, por favor. Muito bem colocado, mas é uma questão que ainda é atual, viu, Vera? Sim. Até porque essas questões de ética médica não são leis, né? Entendeu? São provindas do Conselho Federal de Medicina, algumas resoluções, né, que falam sobre o paciente terminal. Mas, por exemplo, não existe uma lei que proteja também o médico, né? Uma lei mesmo, né, do Congresso, né, que proteja muitas vezes a decisão do médico, tá? Eu, por exemplo, eu como fiz o curso tudo de doação, né, de transplante de órgãos, então eu sou aqui no meu hospital um dos médicos que faz diagnóstico de morte cefálica. Então a gente segue um protocolo, tudo. Então na resolução do Conselho Federal fala assim, que no segundo exame do protocolo de morte cefálica, você determina o óbito da pessoa naquele instante. Mas olha só, e se a família não aceitar isso? Né? Exatamente. Esbarra na pessoa. Está falando exatamente isso. A Então, olha dificuldade da só, pessoa decidir isso. você tenta, através, né, de uma conversa com a família, tentar passar esse conhecimento para ela. Mas muitas vezes ela não vai entender e vai continuar dizendo: eu não quero que desligue. E aí o que você faz? Eu vou respeitar a família, tá? Mesmo que a resolução fale que eu tenho direito ali de desligar o aparelho, porque eu não tenho a proteção nenhuma como profissional legal, entendeu? Se a família entrar na justiça, eu posso ser responsabilizado de alguma forma. Não estou dizendo que você. Agora, em relação à questão, né, que você falou das crianças, eu acho que não é uma coisa fácil mesmo. Porque tem plantonistas que também não aceitam isso, tá? Eles fazem de tudo até o fim, então aí eu acho que tem que entrar o coordenador da equipe direitinho, tentar conversar com essa pessoa. E realmente não é uma decisão fácil essa questão de você não reanimar, né? Eu sempre envolvo, Vera, não só os médicos, eu envolvo assim até a enfermagem também. Quando a gente está numa situação de um paciente que está evoluindo, né?
para a morte, a gente já fala antes de acontecer a parada, né? O que vocês acham disso, entendeu? Eu passo para toda a equipe, entendeu? E aí entra o lado espiritual, né? Eu peço, né? Que a espiritualidade me dê uma intuição, eu rezo para aquela pessoa, tá? Porque muitas vezes, realmente, é mais importante uma prece para aquela pessoa do que você reanimar mesmo, tá? Mas é muito difícil a decisão em si. E dependendo muito do... Trocava plantão, eu me lembro, às vezes, criança em situação terminal, uma coisa se arrasta, entendeu? E cada um tem uma decisão. É difícil isso, né, José? É muito difícil. Mas, assim, quando você é o médico horizontal que está acompanhando, já não é tão difícil, porque você já está vivendo a situação, né? O problema é Sim, o sim, plantonista, né? Que com muitas vezes certeza. O não conhece o plantonista, caso e ele vai ter que decidir. Então, realmente, para ele, é mais difícil mesmo. que é o plantão que vai ficar, né? A Elodie, pode falar, Elodie. A Elodie está botando a Elodie enfermeira do nosso grupo aí. Pode falar, Elodie. Boa noite, prazer em lhe ouvir. Eu queria fazer uma colocação, uma pergunta um pouquinho até fora do que está sendo agora discutido pela Vera. Quando o senhor colocou a questão da criogênese, sempre foi um assunto assim que despertou em mim um conflito ético e espiritual muito grande, embora não seja assim uma situação tão presente para nós, não é? Não é o nosso cotidiano. Mas eu sempre me lembro nessas ocasiões não lembro quem falou, de que a ciência tudo pode, mas ela não deveria fazer tudo aquilo que pode. Então, eu assisti um documentário da Netflix que é Contornando a Morte, que é de uma família de cientistas tailandeses e que eles submetem a filha de 2 anos, que desencarnou de um câncer cerebral raro, e ela vai para a criogênese. Atualmente parece que tem uns 250 pessoas, né, que podem congelar o cérebro, o corpo inteiro ou algumas células. E, se não me engano, há umas 2.000 pessoas já aguardando para passarem pelo processo da criogênese. Então, eles levantam algumas questões nesse documentário, não é? Se isso realmente, no futuro, essas pessoas se encontrará a cura para os males, enfim. Mas a minha pergunta, assim, quando eu ouço esses assuntos, né, dessa questão da criogênese, numa situação dessas, tendo um olhar mais espírita, como ficaria a alma dessa pessoa? Não sei se alguém tem, assim, alguma, não resposta, nenhuma assertiva, mas eu me pergunto como ficaria a alma dessa pessoa, né? Porque não tem como a ciência não avançar, isso é inerente ao ser humano, aos pesquisadores. Alguns séculos atrás, a vida e a morte seguiam um curso muito natural, não é? Porque não tínhamos, como temos hoje, exames e estudos para diagnósticos e tratamentos. Então, parecia assim que a vida, ela, né, seguia um ritmo um pouco mais, a vida e a morte mais tranquilo. À medida que a ciência avança e que ela dispõe de conhecimentos e meios até extraordinários de manter a vida, ela acaba criando um conflito ético, um conflito bioético. Então, eu me pergunto, assim, nessas questões, né, bem pelo lado espírita, como ficaria a alma desse ser, dessa pessoa, porque aí há uma intervenção humana, científica muito grande, não é? Não sei se alguém gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Elodie, são hipóteses, né, que a gente pode fazer, né? Primeiro, quando você coloca um cadáver, que é cadáver, né, que vai para a criogenia, a pessoa morreu, né, fisicamente, né? Então, você tira todo o sangue dela e coloca uma substância lá na circulação para poder
mantê-la ali no nitrogênio, né? Para que os órgãos não se decomponham. É difícil, né? Você falou que a gente não sabe, né? A que ponto nós vamos avançar em tecnologia de você recuperar esse corpo depois. Tirar essa substância, botar novo sangue, entendeu? Eu acho, assim, muito complicado. Isso do ponto de vista médico, né? Eu acho que é uma perda de tempo, porque é um negócio caríssimo, né? Só pessoas com muito dinheiro mesmo que fazem isso. Né? E quem faz isso é porque está muito apegado ao corpo. Vocês concordam? Ao seu corpo. Ela não quer não só morrer, ela quer ter o mesmo corpo, olha só. Então, isso pode refletir na sua situação espiritual também, tá? A gente entende que a pessoa que é apegada ao corpo, muitas vezes, ela desencarna e fica por aqui mesmo, apegada ao corpo dela, tá? Então, é uma situação que pode ocorrer realmente, tá? E lembrar também que não existe vida sem o espírito, né? Se não tem mais vida física, o espírito não está mais ali ligado ao corpo. Ele pode estar ligado energeticamente, mas ele não dá mais vida, não tem fluido vital ali. Então, esse corpo voltar a viver, eu acho difícil. São hipóteses, tá? Não sei se te respondi isso. Não, tá bem. Lhe agradeço, porque em muitas questões, até não, há pouco tempo, não se imaginava, não é a questão de DNA, não se imaginava a questão de fertilização in vitro, de clonagem, e, no Não, entanto, sim, são questões que estão concordo. ali, como o senhor colocou, não é? Dependendo de hábitos, costumes, da época, não é? A moral de alguns povos, de algumas comunidades, elas não são atemporais, né? Elas são temporais. Sim, sim. E então essas questões acabam para os profissionais da área da saúde, como a Vera colocou, acabam em algumas situações nos colocando frente a dilemas éticos, bioéticos, não é? E dentro da própria equipe, por menor que a equipe seja, esses indivíduos, eles vêm de uma cultura, eles têm as suas crenças, eles têm a sua fé, a sua religião. Então, muitas vezes, dentro da própria equipe multiprofissional, pode não haver um consenso, não é? Nessas questões de prolongamento da vida, enfim. Então, trabalhar isso é uma situação que ela não é fácil, porque ela também tem as suas facetas, né, dentro da equipe multiprofissional, das crenças de cada um. E como o senhor colocou, o próprio código de ética, né, ele até tem força de lei, digamos assim, porque eles foram criados por órgãos profissionais que têm poder legal, mas muitas das questões mesmas colocadas dentro dos códigos de ética, elas implicam em questões de conflitos éticos pela vivência, pela experiência e pelas crenças, né, que os pacientes e a própria equipe têm, né, isso se teria inúmeros exemplos, né, para se colocar. Então, eu concordo com a Vera que dentro desse cenário todo não é uma questão tão linear, né? É muito complicado, né, pensar em qual seria a decisão mais acertada dentro daquele contexto, muitas vezes por situações que a própria ciência cria ao tentar oferecer para a sociedade, para os pacientes e para suas famílias, a questão da beneficência, né, e da justiça. Então, é um assunto, assim, apaixonante, porque ele envolve tantas questões humanas, não é, sociais, espirituais, e que no dia a dia, dentro das instituições de saúde, sejam elas quais forem,
elas estarão sempre presentes, pelo menos para aquelas pessoas que tenham uma espiritualidade. Senão, nós acabaremos sendo extremamente práticos e seguindo simplesmente, entre aspas, um protocolo robotizado. E me parece que esse não é, né, o objetivo das AMEs e da espiritualidade, né? Então, esse é um contexto para a gente refletir muito e todos os dias, né? Em cada situação profissional que se apresente e envolvendo a família, né? Que é um outro contexto dentro desse contexto maior, né? É isso. Obrigada. Eu sou, assim, a minha opinião é que a gente sempre tem que tenta, né, muito com a família e passar o nome da família, tá? Para que a gente decida junto também. Família, profissional de saúde, equipe médica, e não só o médico, entendeu? Eu acho que aí também tem o amparo da espiritualidade. Aí é oração, prece, isso ajuda também, entendeu? Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Então, eu vou, enquanto o pessoal está pensando aí, eu vou. Essa questão que eu passei para ti aí, Roberto. Zé Roberto, assim, que eu acho a questão, tu colocasse no amparo legal. Essa sempre foi uma dificuldade, é uma ideia que eu tinha também. Porque quando tu tem. Nós tivemos ali no Hospital de Clínicas, no início, quando eu trabalhei lá na UTI, eu fiz parte do comitê de transplante, de doação, Zé. E foi muito difícil para mim, sabe? Muito difícil, assim, porque lidar com aquela coisa de tu conservar órgãos, na verdade, né, para se beneficiar outra pessoa. Numa criança, isso é muito complicado. Mas foi bem difícil para mim. E aí é uma situação diferente, a criança está lá na UTI, está aguardando se tem um diagnóstico de morte encefálica, tu tem o respaldo da UTI também, tem os protocolos e todos direitinho. Trabalhei muitos anos em UTI, quase 20 anos. Bom, mas aí, assim, voltando à situação, se o paciente está internado, na verdade, tu tem uma opinião de um comitê de ética. Então, na verdade, tu não tem respaldo nenhum, na verdade, né? Porque é uma opinião naquele momento, eu fico pensando assim, né, Zé? Tu vai ficar refém, não sei se esse é o termo, da opinião, por exemplo, do Zé ou da Vera, que também atrás disso tem a sua história, a sua vida, a sua experiência, que pode decidir por coisas religiosas ou não, ou pode ser mais materialista. Então, tu fica à mercê de um grupo, né? Então, eu acho assim, que é bem diferente quando essa criança está lá na UTI, está entubada, tu fez o diagnóstico de morte cefálica. Eu trabalhei nessa questão do comitê, ela ficou um ano, mais ou menos. Mas a criança no andar... E aí a situação é mais complicada ainda, porque tu falou uma coisa muito importante, Zé. Tu está lidando com o familiar, tu entendesse? O familiar está ali no quarto. E aí eu fico pensando assim, eu, como eu te disse, fiz cuidado paliativo sem saber o que eu fazia, tu diz, não tem que fazer. O que é o não fazer? Né? Muitas vezes tu estar lá, naquele quarto, conversando com o familiar, né? Fazendo oração, já fiz muito isso também, viu, Zé? Fiz, e assim, primeiro, assim, pesando bem o tipo de família que eu estava trabalhando, né? Porque muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? A gente sabe disso. Mas se tu não está dentro de uma UTI, em que tu vai fazer aqueles 2 exames seriados, de preferência para o neurologista, com uma, né, que tu faça assim, aquele respaldo científico mesmo, jurídico, o paciente do andar, tipo assim, o paciente está em fase terminal. Na verdade, tu não tem respaldo nenhum para tu não fazer nada, entre aspas. Gostaria de ver tua opinião sobre isso, até respaldo jurídico, se tu tens alguma ideia. Não, amparo nós não temos, não, tá? Por isso que aí entra a questão familiar. Acho que você tem que colocar a família nessa decisão também, entendeu? Explicar direitinho e tentar conquistar. Porque se a família ela tiver uma posição contrária, realmente fica difícil.
legalmente, tá? E Tá certo. eu gostei daquele comentário da Elodie, que ela falou das pessoas congeladas. Teve uma vez uma história, eu acho que faz uns 2, 3 anos, de uma pessoa, acho que era de São Paulo, que tinha. Já tem relatos de pessoas fazendo isso, né, Zé? Não, tem. Hoje eu te falei, mostrou aí, eu não lembro quantos, mas tem centenas de pessoas já que estão nessas máquinas, né, de nitrogênio a 200 graus Celsius negativo. Já estão, então. Já estão, já estão. Ah, não tinha entendido. Então, já Pessoas estão. de alto poder econômico que já pediram para ser congeladas para poderem serem ressuscitadas daqui a alguns anos, quando a Sim, medicina numa outra puder. ocasião. No Eu mesmo achei muito. corpo, mesmo corpo. Acho que até a Elodie quer comentar alguma coisa. Elodie, pode falar, Elodie. Sim, só essa questão da criogênese, o que eu consegui ler e coloquei na minha fala anterior, que atualmente na instituição, na ONG, eu acho que é INCOL, algum nome assim, e nos Estados Unidos, há 250 pessoas na criogênese atualmente, e 2.000 pessoas que já decidiram que querem ir para a criogênese quando desencarnarem, tá? Só para complementar. Mas eu só queria voltar um pouquinho a essa questão dos comitês de ética e bioética nas instituições de saúde, Vera, que, na verdade, assim, eu vejo que os profissionais de saúde não ficam, a sua decisão não fica à mercê de né, usando até a tua fala, de uma comissão. Essas comissões, elas foram criadas, se eu bem me lembro, para ser o contrário, é para dar um suporte a toda a equipe e à família, né? É um parecer, as comissões não decidem nada, elas dão um parecer, até porque elas não conhecem o paciente, elas não têm um envolvimento próximo com a equipe e nem com a família, então elas analisam de uma forma assim, de longe toda essa questão. E, obrigatoriamente, esses comitês de ética e bioética, eles precisam ouvir a família. E eles vão dar um parecer como um suporte, até para tentar tirar do profissional, dos profissionais que precisam tomar uma decisão junto com a família, esse fardo que é o quem vai decidir, né? Então, assim, só para colocar como esses comitês trabalham e o papel deles, né, que é uma ajuda, um suporte, é um parecer para a família, o paciente, a equipe e preservando também a instituição na qual ela está inserida, né? Obrigada. Ai, muito obrigada, Elodie, esclareceu bastante. Bem importante teu complemento aí. Obrigada, viu? E essa questão da criogênese, né? Que coisa, né, gente? Fiquei impressionada, não sabia que já estava nesse nível, sabe? Fiquei muito impressionada com isso. Tu vê, olha só o que chega, né? E se nem sabe se vai funcionar isso, né, gente? Para ver o que é as pessoas querendo ter uma vida eterna, né, Zé? Já temos, né? Já temos, só que tem muitos que não sabem. Exatamente. Não sabem. E aí, pessoal, Sidéria, pessoal, quem quer comentar alguma coisa aí? Eu até estava aqui me coçando, assim, para comentar. Claro, assim, que a gente acaba se questionando dentro daquilo que a gente trabalha, né? E quando o senhor falou da questão ética, né? Eu me lembrei muito de uma fala do Haroldo, que esses dias eu assisti, em que ele estava falando sobre julgamento, e que aí ele disse a questão que quando chega um criminoso na frente dele, né, e que ele tem que colocar uma pena, né, que ele se preocupa muito naquela atitude, né, que pena ele vai dar, né, porque uma atitude dele pode tornar ele um criminoso, né,
E falando bem a questão ética, assim, né? E aí, esse assunto, assim, é um assunto que eu gosto bastante, porque a gente vive uma imaturidade muito grande, né? Atualmente, uma violência muito grande entre as pessoas, e que, ao mesmo tempo que a ciência avança, a gente também pode, é uma faca de dois gumes, porque a gente pode dar um poder muito grande para aquele que está ali decidindo algo, né? E alimentando o ego dessa pessoa, né? A onipotência que ele se coloca, né? Eu já participei de um comitê de ética numa universidade. Eu sei que é bem complexo. Uma coisa é aquilo que está bonito escrito, a outra coisa é na hora de a gente trabalhar, né, na prática, analisar os processos, conversar sobre os processos, principalmente quando são processos complicados, como se trata da bioética, né? Então, eu fiquei bem questionando isso, né? Qual o nosso papel enquanto espírita para trabalhar realmente dessa forma que o senhor coloca, né? Quer dizer, eu gostaria de, numa situação em que eu não estou bem, em que eu vou morrer, passar pela sua mão, mas tem alguns que eu não gostaria de passar, né? Porque não sei o que vai ser analisado, né? Então, a gente vive uma imaturidade profissional muito grande, não só na medicina, na psicologia, eu vejo, em todas as profissões, né? E aí entra o nosso papel como espírita, né? Quanto a gente é um instrumento para fazer uma mudança social, né? E realmente valorizar a ética, né? Então, essas coisas eu fiquei pensando na sua fala, lhe agradeço, né? Eu não consegui terminar de ler o livro a tempo de estar participando, né? Mas já vi que o livro é muito bom, então quero lhe agradecer pela fala e pela oportunidade de falar com vocês. Tá? Eu que agradeço aí, ó, sua fala aí também. Mais algum comentário, gente? Eu vou aproveitar, então, nós temos acho que uns 4, 5 minutinhos. Estava excelente a sua discussão, muito bom, viu? Eu gosto muito desse assunto, sou apaixonado por esse assunto. E eu acho que a gente precisa, a gente sabe muito pouco sobre isso, né, Zé? Então, assim, eu até lembrei o pessoal, Zé, de que quem não tem o livro, que existe, tudo isso está no Google, Diretrizes da Me Brasil, já repassei isso para o pessoal também, né? E eu queria a oportunidade agora, nesse momento, porque eu acho que foi muito interessante a sua discussão, que tu colocasse alguma coisa do estudo que lá no início algumas pessoas não estavam, Zé. O Zé colocou uma ideia, pessoal, da gente poder estudar esse livro nos grupos das AMES. Tá? Eu acho que podia só dar uma palhinha disso aí para o pessoal, para não tomar muito seu tempo, Zé. Nós vamos fazer aqui na AME Espírito Santo, a partir desse mês, nós vamos, uma vez por mês, nós vamos estudar um capítulo desse livro de bioética, e chamando os autores, né, que escreveram, entendeu? Então, eu estou oportunizando isso para as outras AMEs também. Se quiserem fazer, a gente pode, de alguma forma, envolver o departamento de bioética. Isso. Ótimo, então. Não, porque a Elodie acho que não estava lá no início, também ela é da diretoria, algumas pessoas, o João não estava, porque eu acho que eu gostei muito da ideia e nós vamos colocar no grupo, viu, José? Eu no livro escrevi, né, o capítulo de reprodução assistida, né, de eutanásia, de testamento vital, doação de órgãos e transplante, bioética espírita. Então, assim, tem o Décio, né, que escreveu 3 capítulos, tem o Carlos Roberto, que escreveu 3 capítulos. Então, tem muito assunto aí para ser discutido. Não, vamos comprar essa ideia também, achei muito boa. Se vocês estão dispostos, vamos. Aí, esse ano que vem, a gente tenta estudar o da bioética, acho que é bem importante para todo mundo, né? Mas, viu, Zé, assim, até para não tomar tanto tempo, porque nós já estamos chegando no nosso horário, a gente uma das coisas que a gente faz é tentar terminar no horário, porque, claro, todo mundo trabalha, né, Zé? Hoje é o dia do médico, quem sabe tu pode já comemorar um pouquinho com a família, pelo menos, né?
Para ficar um pouquinho com a família junto, pessoal. Eu queria te agradecer imensamente, viu, Zé? Foi muito bom. Eu vou te dizer assim, ó, eu não tenho livro, mas eu peguei todas as diretrizes da Mi Brasil, tá? Pretendo, já mandei comprar teu livro que não veio por aqui pela Liga, tá? E vou com certeza ler o teu livro. E eu ia te perguntar algumas coisas de célula-tronco, eu revisei tudo, estudei tudo sobre anencéfalo, aborto, mas aí me veio que eu acho que seria interessante a questão que mais, diríamos o termo se agonia, que mais preocupa é essa decisão de quando reanimar ou não, é mais, para mim, no caso, era mais importante, então eu selecionei isso aí. Mas muito interessante todas as outras visões, e o que tu colocou hoje é muita coisa para a gente estudar, e eu acho que cabe bem a gente estudar durante o ano, né, esse livro. Então, eu queria te agradecer imensamente, tá? Eu, Me Pelotas, agradece muito. Sei que tu é uma pessoa muito atarefada, viu, Zé? Sei que é, então eu te agradeço muito, ainda mais no dia do médico, né? Então, um agradecimento em dobro, tá? E eu queria aproveitar para, se não for pegar muito teu tempo, faltam 2 minutos, que tu faça, que eu já coloquei no grupo a propaganda do Mednesp, que vai ser na cidade do Zé, viu, gente? Então, vamos aproveitar que ele já vai falar aqui do Mednesp, tá? Primeira pergunta, vocês já estão inscritos? Eu já fiz, amiga. O Luiz Fabiano também, presidente e vice já fizeram. Então, aproveitem que nós estamos no quarto lote ainda, está um preço promocional, é um evento imperdível, tá? Nós fizemos uma prévia aqui com a nossa jornada, né? Que alguns de vocês assistiram, tá? Que houve uma aceitação muito boa, né? Foi muito boa a jornada. E nós vamos fazer só presencial, tá? Não vai ter online, não. E nós já passamos aí, inclusive, um hotel de referência para vocês, né? Quem fizer inscrição até vão ficar, né? A maioria dos componentes das AMES, né? Nesse hotel fica próximo, né? Ao centro de convenções. A gente está fazendo uma programação, né? Muito interessante, tá? E se vocês não participaram do Mednesp, vocês ainda é um evento assim imperdível, tá? Então eu recomendo. Eu sou fã, porque eu acho que eu não perdi nenhum, eu fui a todos, todos que teve. Mas do nosso grupo, já eu sei, a Juliana vai ir, que ela já me falou, a Juliana, né, vai levar o Joaquim junto, que é a nossa, que grava ali a nossa reunião, provavelmente vá. Nós temos agora inscrição para grupos, tá? Ah, é? De 5 pessoas a 9 tem um valor menor, de 10 para cima tem outro valor menor ainda, entendeu? Então, Então vamos se organizar, pessoal. se Juliana, vocês vamos se juntarem, tá organizar. bom? A inscrição fica menor ainda. Isso, vamos se organizar então, pessoal. Depois vamos conversar ali no Bom? grupo e ver direitinho. Tu também vai, né, Ju? Tu é certo que vai. Não sei se a Alessandra vai, mas eu sei que o Sérgio vai, a Janine, eu, Fernando, a Alicia também, que não está aqui no grupo, porque hoje ela está. Mas tem uma turma já boa. Agora vamos dar pilha aí na Elodie, no povo todo para ir na Elodie. Sidéria. A Sidéria já foi, acho que ela vai. Ela gostou muito, acho que ela vai. É, Sidéria? Pessoal, então tá, para a gente não alongar e não, né, e respeitar nosso tempo, eu vou pedir, Elodie, tu pode fazer uma oração para nós, minha querida? Posso, sim. Então, queridos irmãos, serenando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, neste momento de prece, vamos dirigir nosso olhar a Jesus, nosso mestre e amigo. E vamos agradecer pela oportunidade de aprendizado para a nossa caminhada espiritual. Aos espíritos de luz, agradecemos por iluminarem este nosso caminho, mesmo quando a nossa alma parece que se encontra na escuridão. Agradecemos por todos os irmãos com os quais tivemos contato nesse dia. Eles são parte do nosso caminho. Te oferecemos, Jesus, nosso cansaço, nossas tristezas, frustrações, decepções e todo sentimento que de alguma forma possa ter impedido de sentirmos o teu imenso amor. Pedimos que nos ajude a entendê-los,
e transformá-los em aprendizado e evolução espiritual, pois só tu sabes o porquê de cada uma das nossas experiências. E assim, amparados e confortados, entenderemos a imensidão da tua bondade e do amor infinito que dedicas a cada um de nós. Abençoa e protege a todos os médicos do planeta, que o seu coração, mente e alma sejam sempre alicerçados pela tua bondade, teu conhecimento, tua luz e teu amor. Que assim seja. Muito obrigada, Elodie, muito querida. Obrigado, hein, a Muito linda a tua vocês. oração, muito Tá? obrigada. Tá? Estamos à Mais disposição uma aí, vez, tá? muito obrigada, viu? Foi muito bom, Tá. excelente, viu? Obrigado. Tchau. Muito Tá? Depois Obrigada, eu é te muito mando, prazer. o link Tchau, da prazer reunião, também, Elodie. tá? Uma boa noite, pessoal. Bom Beijão. trabalho, Aproveita boa bem teu dia semana. lá, viu, Zé? Vai aproveitar lá agora. Tá Ainda bom, tem um valeu. pouquinho. Obrigado. Bom Para você, descanso. gente. Um beijo grande. Boa noite. Beijo.